Olá, boa noite. Estamos às 10 horas e 5 minutos do dia 20 de maio, então 22 e 25, portanto 10 e meia da noite, e estamos dando continuidade ao projeto Caribu, gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, e a série Guia a Densa Selva da Magia. No vídeo passado, nós mencionamos que o mago tende a se transformar em um taumaturgo, que a maioria das pessoas sabe o que é um mago, mas poucas sabem o que é um taumaturgo. A magia, mesmo mal entendida, é mais vulgarizada, mas a taumaturgia é pouco conhecida. Então, neste vídeo, nós vamos explicar exatamente o que é a taumaturgia, que é uma forma muito mais, vamos dizer assim, ampla de magia. Vamos então fazer esse trabalho, se Deus nos permitir. Aqui haverá uma série de vídeos, pequenos vídeos. Aproveitamos para dizer que o nosso Pix é 223-992-677-53. Aceitamos donativos, aqueles visualizadores que acharem que podem nos ajudar, querem nos ajudar, podem contribuir com o que quiserem. Agradecemos aos inscritos no Colégio dos Magos Caldeus, que é a explicação de cada vídeo que não for suficientemente claro, então você pode pedir para que ele seja dividido em 4 aulas de 1h30, será um mês, uma aula cada semana. Você pagará R$100 mensais. Não é por aula, R$100 mensais. Se puder pagar mais, poderá doar mais. E se quiser doar menos, então não puder, não ficará sem aula. E pedimos a dar o seu arravite, como diz o meu amigo e inimigo sionista Renato Santos, né? O dedinho para cima é muito importante e muitas vezes vocês não se lembram. E inscrevam-se no canal e, por favor, façam com que, através do seu esforço, outras pessoas se inscrevam, tá bom? Então, feito esse pedido, nós vamos iniciar o nosso primeiro vídeo sobre a taumaturgia. Então, vamos deixar logo bem claro que todos os conceitos aqui sobre taumaturgia são tirados naquilo que há em português, quando é uma palavra em língua portuguesa, do super dicionário de Celso Pedro Luft, apesar de serem 4 autores, Francisco Fernandes, Celso Pedro Luft e Marques Guimarães, na verdade é conhecido como sendo de Celso Pedro Luft, é o mais famoso deles. Super dicionário de língua portuguesa. Então, todos os conceitos em português são tirados daqui. E, quando eu estou dando a origem e etimologia das palavras em latim, então são tirados desse antigo dicionário de latim, que hoje em dia não existe mais, não existe mais na escola o latim, então ficou faltou a primeira página aqui, né? Deveria ter o latim no ginásio, mas então não temos mais, infelizmente, mas tudo é tirado, não tem nada, não tem nem editora, nem coisa nenhuma. Então era do MEC, Ministério da Educação e Cultura, e eu o mantive. Então tá aí, 2 dicionários, um de português, Celso Pedro Luft, e um de latim do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Então, explicado isto, todos os termos que vão ser usados aqui serão aclarados através do superdicionário do professor Césio Pedro Luft, Celso Pedro mesmo, e do dicionário de latim do MEC. Vamos então definir. Então, por definição, a taumaturgia é a ação do taumaturgo. Então, simples, né? Taumaturgia é uma ação, o ato de fazer algo. E o que é que esse algo
esse algo será o que nós vamos definir aqui. A ação do taumaturgo. É o resultado da ação de um taumaturgo. E que ação é essa? O que é um taumaturgo? É aquele que faz milagres. Mas aqui a noção de milagre é muito diferente daquela que o senso comum entende. Então nós vamos recorrer à etimologia. A palavra milagre vem do latim mirare, que quer dizer olhar. Mira, mira, admira. Ad quer dizer perto e mira quer dizer olhar com atenção. Então, admirar quer dizer aproximar-se para ver com atenção. E daí vem admirável, aquilo que chama a atenção e obriga praticamente a pessoa a querer se aproximar, como os astrônomos que acharam o universo uma coisa tão admirável que construíram telescópios, o Hubble, por exemplo, né, que aproxima os corpos celestes e que permitiram conhecerem até os pontos iniciais do Big Bang. Então, não é uma ação sobrenatural, simplesmente. Né? O povo comum entende milagre como algo sobrenatural e apenas nesse sentido. As igrejas cristãs, principalmente, né? Reforçam esse sentido, mas o sentido etimológico da palavra não é este. O sentido etimológico não é sobrenatural. Pode ser natural e pode ser preternatural. Ou seja, pode ser uma coisa simples, comum, física. Nós vamos começar assim. O físico pode ser preternatural, metafísico e pode ser sobrenatural. Mas aí sobrenatural seria uma coisa raríssima. Então, vamos começar a dizer que as igrejas estão errando, né, atribuindo a palavra milagre apenas ao sobrenatural, quando, na verdade, etimologicamente, a palavra miracolo vem do latim mirare, mirabilis, que quer dizer aquilo que é admirável. E admirável quer dizer aquilo que você se aproxima o seu olhar para focar com atenção, como eu disse, os telescópios. Então, nós temos aqui dois exemplos. Por exemplo, o Salmo 19, versículo 1, diz: o universo proclama as maravilhas de Deus. Ora, admirável, sinônimo, maravilhoso. O sinônimo o dicionário do professor Celso Pedro Luff diz que tanto faz dizer admirável como maravilhoso. Então, um milagre é uma coisa maravilhosa, é uma coisa admirável, é algo que você se sente maravilhado em ver. Não é necessariamente sobrenatural, insistimos nisto. Então, vamos mostrar aqui, né, que não há nenhuma pessoa, ninguém, que olhando, estudando um pouquinho de astronomia, não considere admirável, maravilhoso o universo. Então, olha só, o Salmo 19, versículo 1 diz: o universo proclama as maravilhas. Ou seja, o que é admirável feito por Deus. Pronto. Então o universo é um milagre. E o que é o universo? É objeto de estudo da ciência. Então a ciência estuda o milagre. E o universo é um milagre. Vocês sabiam disso? Então veja como é que as igrejas terminam, né, levando a coisa para onde não deve e tornando as pessoas, vamos dizer assim, ignorantes, emburrecendo as pessoas, quando, na verdade, né, o próprio termo em si, né, quer dizer, o sistema solar funciona de um modo admirável, maravilhoso. Nós estamos num planeta, que eu já disse aqui, faz parte do sistema solar, a Terra, que se move no espaço a velocidade de 100 mil quilômetros por hora. E você tem a impressão de que ele está parado. E tudo no universo se move
e pelo menos dentro do nosso sistema, nada colide. Isso é uma maravilha, isso é um milagre do ponto de vista da taumaturgia. Então nós temos que sair um pouquinho da religião, do sectarismo, para perceber que miracolo, ou milagre, vem de mirare, aproximar a vista, né? Quando um fuzil de alta precisão tem a mira, a alça de mira, que é para aproximar o objeto e você ver de perto. Pois isso é admirare, é aproximar os olhos para ver de perto, ou aproximar o objeto de você. Então, o conceito, taumaturgicamente falando, é bem diferente do que as igrejas querem impor. O próprio ser humano faz parte do universo. O universo proclama as maravilhas de Deus, ou seja, aquilo que é admirável. Quando você olha para o ser humano, né, em detalhe, você vê o funcionamento desde o cérebro, aqui em detalhes, né, até o restante, o aparelho respiratório, aqui está em detalhe, os intestinos. Depois aqui nós temos o aparelho ósseo, o sistema ósseo, né? Então, nós percebemos que é uma maravilha. Tudo isso é admirável. Então, tudo isso é um milagre. Nós estamos cercados de milagres, né? E não vemos. Não vemos por quê? Porque dentro da concepção da igreja só se considera um milagre algo que seja sobrenatural. Não é assim dentro da taumaturgia. Um taumaturgo não considera um milagre uma coisa sobrenatural. Também, mas não apenas. Então, quando você botar o olho no telescópio Hubble e perceber né, o sistema solar, vou mostrar aqui novamente, né? Então você percebe o sistema solar, caiu o caderno ali, você percebe que é uma maravilha, porque o Sol está no centro, os planetas estão em volta, todos descrevem suas órbitas maravilhosamente, numa velocidade tal que equilibra a força centrífuga com a centrípeta, ou seja, a força de atração centrípeta é equilibrada através da velocidade com a força centrífuga, de modo que ela gira sempre na mesma órbita. Ela não, ele, o corpo celeste. Isso é admirável. Como é que isso acontece? É como uma máquina programada, feita para ser assim. Do mesmo modo, o nosso intestino funciona, nossos pulmões funcionam programados para serem assim. É admirável. Então, vamos provar que não há como você não considerar que isso seja uma maravilha. Não há como. É maravilhoso. E se você perceber, então, o sistema nervoso, eu não separei o sistema nervoso, mas o cérebro em si, olha, aqui nós temos um detalhe do cérebro. O cérebro humano, o sistema nervoso central ou o coração, são mecanismos maravilhosos e completamente naturais. São naturais, são objeto de estudo dos cientistas, simplesmente, né? A célula, como é que funciona a célula? Como é que funciona o código genético, o DNA, né? O ADN, o ácido deoxirribonucleico, né? Então, nós estamos cercados de maravilhas, estamos cercados de milagres. O taumaturgo vê o universo assim. Essa é a noção taumatúrgica do universo. Não é como as igrejas dizem. Aqui nós temos uma figura pequenininha, mas ela tem aumentado, eu tenho ela aumentado, o sistema nervoso completo, né? Mas, mesmo uma pequena parte dele, como nós vimos, né? Quer seja o aparelho circulatório, quer seja apenas o aparelho, o sistema nervoso central, quer o respiratório, tudo são maravilhas, são admiráveis. Então, para um taumaturgo, um milagre é algo que nós queremos nos aproximar, queremos conhecer de perto, queremos ver de perto, como o telescópio Hubble faz
para poder ver as galáxias, né, os buracos negros, os aglomerados, as estrelas e assim por diante. Entenderam agora? Então vamos ver desse ponto de vista, para que vocês entendam o que é a taumaturgia. A ação, a visão de um taumaturgo. E o que é que um taumaturgo? É um ser que faz milagres. Ou seja, mas milagre aqui entendido como o que é admirável. Aquilo que você acha maravilhoso, que pode ser natural, preternatural ou sobrenatural. Natural estudado pela ciência. Se você estudar detalhadamente a fotossíntese, você vai achar uma coisa admirável. Se você estudar detalhadamente como funciona o sistema circulatório, você achar que é uma maravilha. O cérebro, então, nem se fala. Isso tudo é fisiologia, neurofisiologia. Estamos no terreno das ciências físicas e naturais. O universo, o cosmos, né? Então, mas o salmista diz, né, na Bíblia, no Salmo 19, versículo 1, o universo proclama as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. Então, segundo a Bíblia, a Escritura, o Salmo 19.1 diz que o universo é um milagre. O taumaturgo aceita isso naturalmente. E ele vai fazer obras semelhantes. Ou seja, tanto no campo natural, quanto no preternatural. Eu sou paranormal, existem muitos paranormais. Então, se eu faço uma ação no mundo preternatural, usando a minha paranormalidade, é um milagre, né? E se acontecer de Javé me dar o poder de fazer algo sobrenatural, é um milagre. Mas isso é raríssimo, né? Então, milagre significa do verbo mirare, em latim, ad mirare, olhar de perto, olhar com atenção, focar. E aí, nós vamos dar outro exemplo, um exemplo bem mais simples. Nós temos aqui o Papa Sisto construiu a Capela Sistina. E aí a Capela Sistina é a capela do Papa Sisto. Foi ele, não sei qual Sisto qual, mas um Sisto qualquer. Não é Sisto de Pólipo não, viu, gente? Aqui é Sisto, o nome do Papa. Então, olhada de longe, vocês têm aqui no Museu do Vaticano, em Roma. O livro é Museu do Vaticano, Enciclopédia dos Museus, eu tenho. Foi caríssimo na época, era professor de arte, tive que comprar. Museu do Vaticano. Então, de longe, nós temos aqui a Capela Sistina. Ó, olhada da porta. E lá dentro nós temos uma pintura, que é o Juízo Final, de Michelangelo Buonarroti. Miguel Ângelo. Tá de longe. Vou aproximar. Vamos dar um zoom. Viram bem? Não. Olha aqui o altar, para os padres celebrar a missa. Né? Não, hoje não se celebra, porque a quantidade de turistas é tão grande e o teto da capela é todo pintado. Mas a parte mais baixa, Michelangelo pintou o Juízo Final, que é a obra mais admirável. Um milagre, foi assim que Sisto disse. Por quê? Porque ele pediu que Michelangelo pintasse esse espaço que estava completamente vazio. E Michelangelo desapareceu durante uns 6 meses. E o Papa já tinha dado metade do dinheiro para ele. Aqui está o retrato não, é do Leonardo, desculpa. Então, Michelangelo Buonarroti era o nome de Miguel Ângelo. Então vamos dar um zoom. Aqui é a capela toda, ó. Aqui está uma grade impedindo que você se aproxime. Que tem uma grade. Você não pode passar dessa grade. Daí para frente você não pode ir mais, a não ser com permissão especial. E lá ao longe, no fundo, está o teto e está a parede. Na parede, então, nós temos o Juízo Final, pintado por Michelangelo Buonarroti, vulgarmente conhecido como Miguel Ângelo. Então, nós vamos agora dar um zoom e ver isto de uma maneira mais detalhada. Por exemplo, o Juízo Final está aqui,
em detalhe. Vocês vão ver agora na obra Enciclopédia Os Gênios da Pintura. Vocês vão ver agora ele em detalhe. Quer dizer, o zoom, vamos dar um zoom. Ali ele estava longe. Aqui nós vamos mostrar ele de pertinho. Pronto, se você chegar bem pertinho dele, você vai ver isto. Este é o quadro, o Juízo Final. Então, o Papa pagou metade a ele e ele disse que faria. Só que ele sumiu durante 6 meses. E o Papa achou que ele tinha lesado o Papa. Na verdade, ele tinha ido para a região de Carrara e estava lá junto com os extratores de mármore, esqueci agora o nome, né? Os pedreiros que tiravam os blocos de mármore, tentando se inspirar e fazendo os desenhos. Ele estava trabalhando com grandes folhas de papel, olhando enquanto os pedreiros, esqueci agora o nome, não é exatamente pedreiros que eles chamam, na maçonaria existe um nome próprio, né? Então, porque ele lá era conhecido, porque ele pegava blocos de mármore para fazer estátuas. Então, ele estava lá, e quando ele veio, ele fez isso aqui. E aí, o Papa, quando viu a obra completa, disse a seguinte frase: cercado de cardeais, olhou, porque Miguel Ângelo fechou a capela e não permitia a entrada de ninguém, nem o Papa, só depois da obra completa. Ele fez o Papa jurar que não entraria. Fechou-se todo, isso aqui foi feito com andaimes no teto, também vou mostrar a parte do teto, não só o teto, aqui começa só o início do teto. Mas o teto tem também 2 obras muito famosas, a criação do mundo e a criação do homem, mas aqui na parede é o Juízo Final. Aqui em close. Né? Então, quando os cardeais entraram com o Papa, que viram isso, o Papa olhou e disse: eu pedi a ele que pintasse a parede da Capela Sistina. Ele fez um milagre, não fez uma pintura. Olha só. Isso saiu da boca de Sixto I. Foi Sixto II, não sei. Eu pedi uma pintura. Ele fez um milagre. Então, minha gente, veja, este Papa era muito culto. Era da família lá, da nobreza italiana. Então, miracolo, né? Então, admirare, mirare, quer dizer olhar, olhar com atenção, olhar admirando, olhar maravilhando-se daquilo que você vê. Então, nós temos um detalhe maior aqui, o Cristo, que é o juiz, o Cristo juiz, que é o centro do quadro. Vamos voltar ao quadro, tá bom? Vamos fazer a viagem de volta. Então, aqui está o centro, Jesus Cristo e Maria Santíssima ali do lado, são o foco central do quadro. Vamos voltar agora ao quadro, em close, mas ali é o close do close. Então, vocês vão ver aqui a figura central, aqui, ó, a figura central é o Cristo e aqui é Maria. Então, eles são o centro de toda a pintura. Então, demos um close, né? E o close do close, que é o Cristo, o juiz. E demos a capela, como é que ela é de longe. Então, o que é que disse o Papa Sixto? Eu pedi a ele para fazer uma pintura. Ele fez um milagre. Pronto. Então, esse Papa era um taumaturgo. Ele viu a pintura de Michelangelo Buonarroti, né, no teto e nas paredes da Capela Sistina como sendo um milagre. Não foi nada sobrenatural. Miguel Ângelo é um pintor. Era escultor e pintor. Não havia nada sobrenatural. Então ele não quer dizer que esse Jesus, juiz, julgando a humanidade, né, com a mão para cima, né, mostrando que ele tem poder sobre tudo, né, da mão dele emana o poder sobre tudo, e sobre o alto e sobre o baixo, e Maria Santíssima aqui desviando os olhos, como que pensando como é que ela vai fazer para impedir a sentença do filho
de ser muito dura, muito rigorosa, né? Advogada nossa, diz a Salve Rainha, é o detalhe do detalhe, né? Que aqui vai ser mostrado como sendo o centro da pintura. Maria Santíssima está aqui, ó, ao lado de Jesus. E aqui está o quadro todo inteiro em close. Na Capela Sistina nós vimos ele de longe. Mas acontece que não somente a parede. Michelangelo Buonarroti também pintou o teto da Capela Sistina. E no teto nós temos dois quadros famosíssimos. Aqui nós temos Deus criando o universo. Este universo que o Salmo 19, versículo 1 diz: Universa enarrant mirabilia Dei. Falei agora em latim. Foi assim que eu aprendi no Mosteiro. O universo proclama os milagres de Deus. As coisas maravilhosas que Deus faz. E aqui a criação do homem. Famosíssimo quadro. Famosíssimo. Até o filme ET usou esse dedinho de Deus tocando o dedo de Adão, contrariando assim Gênesis 2, que diz que Deus soprou nas narinas de Adão, e na concepção de Michelangelo Buonarroti, não foi assim que Deus deu a vida ao homem. Fez um boneco e depois tocou o dedo com o dedo, pronto. E ele tomou vida. Então aqui Deus está dando vida ao boneco que ele criou. Famosíssimo esse quadro. Então, Michelangelo não pensava como o autor do livro sagrado, da Escritura, Gênesis 2, o Javista. Ele não concordava. Não foi soprando nas narinas dele, mas eu gosto do texto de Gênesis 2. Tem uma beleza poética muito grande e tem um segredinho ali que é o ato do sopro, né? O Ruá. Então, é a criação, Deus criando o homem. Uma maravilha. O Papa Sisto disse um milagre. E aqui, Deus criando o universo. Aqui está Deus e aqui está um anjo de bumbum de fora e aqui está talvez uma esfera celeste, seja qual for o corpo celeste. E o Papa Sisto, que mandou e pagou a ele para fazer essa obra, vou mostrar de novo a criação do homem, disse: eu pedi uma pintura, ele fez um milagre. Está na biografia de Miguel Ângelo, ou na história da Capela Sistina. Está aí, Michelangelo Buonarroti, gênio da pintura, sou professor de História da Arte, então tive que comprar quando eu professava isso aqui, e está também no Museu do Vaticano. Ali está num livro, numa revista em separado. Aqui está no Museu do Vaticano. Mas é a mesma coisa. Aqui, ó. O quadro aqui está todo completo na parede. Olha o Cristo aqui no centro. Olha a Maria Santíssima ali do lado dele, mas quase não se percebe. Ele ofusca ela completamente, né? E a Capela Sistina vista de longe. Quer dizer, aqui nós já estamos vendo só a parede, mas aqui nós temos a Capela Sistina vista. Aqui nós temos a criação do homem em close, lindíssimo, realmente um milagre. Né? Agora não sei se vou encontrar a Capela Sistina de longe, depois desse rolo todo, né? Me enrolei aqui, está aqui. E aqui nós temos a Capela Sistina vista desde a grade que protege a obra de arte toda. Você não pode ultrapassar essa grade, a não ser com permissão especial. O quadro, o juízo final está aqui, e a criação do homem, a criação do mundo está no teto. Um milagre. Foi assim que Sisto I ou II descreveu a obra de Michelangelo Buonarroti. Então, para o taumaturgo, miracolo, de admirare, do verbo mirare, significa olhar com admiração, maravilhar-se diante de algo. Isso foi tirado do dicionário de latim, e do dicionário do MEC, e do dicionário de Celso Pedro Luft.
É essa a visão do taumaturgo. Então, ali nós temos uma coisa natural, uma pintura de um gênio. E o Papa disse que era um milagre. Não é nada sobrenatural. Essa é a visão de um taumaturgo. A taumaturgia é a ciência dos milagres, mas que podem ser qualquer coisa que seja maravilhosa ou admirável. Como o universo, quando é visto por um telescópio, Hubble, você vê, né, o universo, os aglomerados, as estrelas, né, o Sol, o sistema solar, já mostrei mais uma vez. Acho encantador, o sistema solar me encanta, por quê? Porque é realmente maravilhoso você perceber como é que tudo isso gira em torno do Sol a uma velocidade perfeita, bem regulada, como um mecanismo de um relógio. Então, não adiantou o tal do evolucionista dizer que Deus era um relojoeiro cego. Se fosse cego, não teria conseguido fazer isso tão belo, e tão perfeito, tão preciso. Né? Mas a estupidez dele disse, ele não consegue ver a maravilha que é o universo. Ou seja, as galáxias, os aglomerados, as estrelas, os sóis, ele não consegue perceber que isso é uma maravilha. E diz que Deus é um relojoeiro cego. Esqueci agora o nome do peste. É melhor, eu esqueço quando não quero lembrar. Então, minha gente, vamos começar por aí. Então, aqui nós temos um fenômeno natural. É um milagre. Por quê? Porque foi feito de tal modo que as pessoas se maravilham diante dele, admiram, vão milhares de pessoas para a Capela Sistina para admirar Deus criando Adão, miticamente, né? Nós sabemos que Adão é um personagem mítico. Deus criando o universo, este universo que o Salmo 19:1 diz: Universa enarrant mirabilia Dei. O universo proclama as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. Então, primeira noção de taumaturgia é completamente natural. Então, quando um médico faz uma cura de uma doença difícil, como foi o caso do Covid, muitos foram curados, ele fez um milagre. Mas não é porque ele fez nada de sobrenatural, ele conseguiu substâncias químicas e fármacos que conseguiram curar o doente. Entenderam? Mas eu posso fazer, através da paranormalidade, coisas que não são do plano natural. Já estou usando forças que não são as mesmas que, vamos dizer assim, são as mesmas que movimentam o universo. Mas o cientista não compreende essa força, embora a parapsicologia já seja considerada ciência. Então já estou em outro plano, no sobrenatural. Eu movimento essas forças porque eu quero. E o cientista que olha o universo com o telescópio Hubble, ele não movimenta nada, ele apenas vê, admira, maravilha-se. No caso do preternatural, não. O paranormal movimenta a força. Então ele é causa do milagre. Bem entendido. Milagre no sentido de que é algo admirável. Nós vamos ter vários exemplos disso aqui mais tarde, né? Então, fica aqui, os vídeos serão curtinhos, para que vocês ficaram apenas com 2 exemplos de milagres. O teto da Capela Sistina e a parede da Capela Sistina, construída pelo Papa Sixto I ou II, né? E a pintura de Michelangelo Buonarroti, o juízo final, e a criação do homem e a criação do universo por Deus. Né? Foi o próprio Papa que disse que era um milagre. Né? E o Salmo 19 diz que o universo proclama os milagres de Deus. Mas todo cientista olha para o universo e vê apenas que é uma coisa maravilhosa, admirável, explica, justifica, estuda, investiga. Vamos então agora ver esse conceito. Primeiro, natural. O quadro de Michelangelo está lá na parede. Você não pode tocar, mas é natural. E o universo, as galáxias, os planetas, o sistema solar, é natural. Só que é admirável. É este o sentido da palavra etimologicamente.
admirare. Miracolo, que é algo admirável ou maravilhoso. Mirabilis, em latim. Miracolo já é em italiano. Em latim, mirabilis, maravilhoso. Pronto. Terminamos esse primeiro vídeo, dando a vocês a noção do que é, para um taumaturgo, um milagre. Estamos começando do natural. Podemos chegar ao sobrenatural, mas vamos ter uma visão correta, não aquela que as igrejas impingem na cabeça das pessoas. Cercado de milagres. Imagina um Boeing 747 com um peso fantástico de toneladas voando pelo céu como se você caminha na Terra. É um milagre. Mas foi construído por um engenheiro, né? É um objeto que você pode tocar. É naturalmente explicado como foi que o engenheiro fez, planejou, teve a ideia, planejou e executou. Mas rigorosamente é admirável, é maravilhoso. Cada vez que passa um avião aqui, um Boeing, eu vejo. É admirável. Essa é a primeira noção que o taumaturgo tem, de milagre, tá? Nada a ver com o sobrenatural. Então estamos aqui na primeira noção de o que um taumaturgo tem da palavra milagre, que vem de mirare, mirabilis, que significa admirável, maravilhoso, e é admirare, aquilo que você admira e se maravilha. Terminamos o vídeo com essas primeiras noções. Devia ser só 35 minutos, passamos 1 minuto. Até o próximo vídeo.